Fala, galera. Então vamos nessa? Cara, olha só. Ouro, prata, terras raras, como já bem comentado inclusive, material crítico, commodity, ok? Sim, galera, sendo muito objetivo, tá? A gente tem que entender como é que essas paradas funcionam. Porra, quem é o ADA? Cara, olha só, presta atenção, foca. Vamos ser práticos aqui, tá? A finalidade é essa. A proposta é essa como solução e tudo mais. Estratégia, tá? Até para empreender. Caraca, o ADA é coach. Porra, pelo amor de Deus, galera, não sou nada disso não. E para, isso é mó doideira. Cara, eu tinha que estar comprando ouro. Porque não tem galpão físico aqui no Brasil desde 94 para comprar ouro. Não, mas aí tem serviço, esses serviços todos que você compra ouro, né, tal, serviço, internet, entra lá, assim, joga aí joga na GPT, Gemini, Cloud, enfim. Joga na IA, joga no Google mesmo, que o Google aparece lá Gemini já integrado, aí já vai te dar o link, tu entra lá, compra. O ouro tá contigo? O ouro tá sob sua custódia. O que é custódia? Cadeia de custódia, para quem é do direito aí, penalista. Cadeia de custódia. É uma cadeia de provas que está sob sua custódia. O ouro que você compra, prata, seja o que for, de commodity, está sob sua custódia. É igual o Bitcoin. Por isso que o Bitcoin não morreu, mas o Bitcoin está enlaçado. O Bitcoin tem uma coleira. Porque todo mundo, quando vai comprar Bitcoin, compra no Nubank, compra no Inter, na XP. Você não está comprando Bitcoin. Você está comprando um fundo de investimento que o gestor compra Bitcoins, os seus e de tantos outros que botaram grana na mão dele. E a chave privada desse criptoativo está com ele, não está com você. E se ele tiver que revender o fundo dele, para ficar no mínimo lá, junto à instituição financeira na Basileia, porque é assim que funciona, independente do que você botou a grana no gestor. Mas você não sabe o que o gestor está fazendo. Você acompanha os formulários semanais, trimestrais, semestrais, que está sendo feito? Você não lê nada. Só fica vendo aí vídeo de YouTube, que é bom a princípio. O Bitcoin foi lançado, porque aí eles fazem essas movimentações e o valor do Bitcoin fica dependendo dessas grandes movimentações. Como está acontecendo com o dólar, como está acontecendo não só com o dólar, mas principalmente com a prata e com o ouro. Esse boom do ouro, que já está vindo há muito tempo, mas está de forma extraordinária nos últimos dias, é por causa dos mais de 2 trilhões de movimentações pela BlackRock, que botou, BlackRock, é que eu tenho língua presa, que botou dinheiro dele em outros fundos de mercados emergentes. Simples assim. Isso não detona ainda a economia norte-americana e está muito longe de detonar. Detona o dólar, desvaloriza. É o propósito do atual governo que desvaloriza o dólar. Que ele fica atrelado em criptoativos correlacionados, colateralizados, como falam aí na área de investimento, na área de economia. Porque só assim que ele consegue liquidar a dívida interna norte-americana, que nem é o propósito da liquidação dela, tá? Aí é uma outra parada. Mas o ponto é, tal como o Bitcoin, qualquer cripto, você não tem o Bitcoin. Você não comprou Bitcoin. Você investiu num fundo de investimento, num FI ou num ETF. Você botou a grana na mão de um gestor num fundo específico, especializado só para aquilo. E ele faz essas movimentações independente da tua autorização. Porque ele está fazendo gestão para esses fins. E aí o mercado fica regulado dessa forma, de acordo com as tendências Stendhal's, né, das velas, das médias móveis curtas, médias. Porque o gestor faz isso, o gestor é trade, você é holder. Holder é o cara que só bota a grana e quer o dinheiro no final, mas ele não faz acontecer, o trader faz. Por isso que é muito arriscado e por isso que ganha muito, porque também pode perder muito. Por isso que o gestor do teu fundo
de Bitcoin, ele é que está munido dessas chaves privadas. E você deu essa autorização quando comprou pelo banco. E todo mundo só comprou pelo banco. Alguém faz compra de Bitcoin peer-to-peer? E prata e ouro, em regra, é a mesma coisa. Tem uns sites que realmente, ainda mais venda de site de prata. Aqui no Brasil, inclusive, ainda rola bastante. Sites muito bons, né? Economia Fácil, os canais desses que fazem menção ao Real com U, que é aquele serviço que tem. Ali você, principalmente prata, você ainda compra e eles enviam. Aí eu não sei qual é o critério que eles enviam, que tem um critério de segurança lá qualquer, procedimental deles. E fica sob sua custódia. Commodity não é dinheiro, fiat ou qualquer crédito, M1, M2. Até porque M2 só é financeiro, né? Só é, no caso, para instituições financeiras. Commodity, tá? Mesmo sendo reserva de valor, como ouro, prata, só é teu se você tiver a custódia dele. Como o próprio Bitcoin, que também é uma reserva de valor, já é há muito tempo. Só é teu, só que ele é virtual. A custódia ela é física. A custódia do Bitcoin é a chave privada dele, na tua carteira. Seja como for, impressa, no teu celular, junto com a própria exchange, em convênio. A Binance também tem a Binance Wallet, por exemplo, a Coinbase é a mesma coisa, os principais, né, que nós sabemos. Tudo forma de capitalização estrangeira que você pode fazer no teu patrimônio. Isso para reserva de valores colateralizadas, a língua presa é muito ruim, colateralizadas que você tem que ter para esses fins. Fechou? Em termos gerais é isso. Eu não sou economista, eu não sou especialista dessa área. A gente até administra interesse, mas tudo local, pessoa física, coisa beabá. Eu só estou falando aqui o beabá, o óbvio. O ponto é, essa valorização toda do ouro já vem há muito tempo, em função dos receios do mercado, dos grandes players, e principalmente essa última movimentação do BlackRock. Simples assim. E a prata, principalmente por causa dos embarques feitos pela China, que é uma grande produtora e fornecedora de ouro. Produtora não, porque é uma atividade extrativista, né? Mas veja, isso implica o quê? O relógio atômico lá, de um conflito mundial, nunca esteve tão próximo de um conflito, de acordo lá com aquelas 24 horas que eles definem. Tudo é especulativo. Isso para os grandes players, para o macro da economia mundial. Agora veja, eles não compram pão na tua esquina, ou fazem compra pelo iFood, entendeu? Não bota comida dentro da tua geladeira, ou restaurante. Esses meios, que estão extremamente valorizados, é hype. Porra, como assim hype? O Bitcoin... Aí começa o papo da torcida. Para você aí do dia a dia, não é o papo da torcida. Dane-se ouro, prata, Bitcoin, qualquer M1 da vida, qualquer dinheiro. O importante é o patrimônio. O ponto só é o seguinte: o Bitcoin acontece essa situação, e esse papo dos ETF, dos Bitcoins, só vai acabar quando essa cultura do cara achar que está comprando Bitcoin, mas está comprando na instituição financeira, no banco que ele tem no aplicativo, parar. E isso não vai ser agora. Isso é uma mudança intergeracional. Essa geração de agora, inclusive a minha, ela tem que parar com essa prática. Como gerações não param com práticas que são consideradas reiteradas e úteis do ponto de vista deles, com convicção de autoridade como costume, então esquece. Isso vai ficar durante muito tempo. Mas o Bitcoin não morreu e não vai deixar de existir por causa disso. Tá? E uma grande vantagem do Bitcoin, ele realmente é o único ativo anti-inflacionário. Nem o ouro é anti-inflacionário, por dois motivos. É só aumentar a atividade extrativista dele, que você continua pegando ouro. Existe quantidade estimada de ouro pelos geólogos suficiente para cobrir toda a camada da terra, toda a superfície da Terra em 30 centímetros. Então é só aumentar a atividade. E outra, a alquimia já é uma realidade, já se desenvolveu procedimentos técnicos comercialmente viáveis para você desenvolver o ouro, à base de decaimento de isótopos, de mercúrio. Enfim, tem canais aí que você já sabe, aquele Peter lá, porra, tal, ele explora bem porque é engenheiro de material, então é um assunto dele, e ele é que vem falando até bastante desse ponto.
Se isso já é de conhecimento de todos, até que ponto que o governo chinês já não está fazendo isso, injetando no mercado, dizendo que na verdade ele está obtendo? A gente não sabe dos dados dele, eles não publicam isso não é transparente. Eu tenho que confiar neles. E eu faço isso porque eu estou impressionado com as 24 grandes cidades cyberpunk que eles têm lá, tudo iluminado e tudo mais. Deixa de ser otário, porra. Não é assim que funciona. Então o que acontece? Essa especulação toda só está por causa disso. E por causa dos europeus, principalmente as grandes iniciativas europeias, estão mais favoráveis a fugir o máximo possível do controle norte-americano, trazido pelo atual governo, que não é o governo também. São as big techs, são as grandes envolvidas, são as grandes iniciativas norte-americanas envolvidas. E que não é só estadunidense. Agora, estão alinhados para um movimento de conseguir a Tecnoamérica, que tem vídeo que já comenta nesse sentido. Isso é evidente. Com a Groenlândia, a extinção já do NAFTA há bastante tempo. Então, assim, enfim, tá? Petróleo venezuelano para bater de frente com o Brent, diminuiu o valor do Brent, que já está abaixo de 60. Está em torno de 60, 62, está nessa variável. Mas não está na casa dos 80, do 90. Aí a China ainda está com 57% da malha modal de carros, principalmente domésticos, já eletrônicos. Porque é uma política de Estado para evitarem realmente dependência do Ocidente. E estão certos, ué. Eles são soberanos para fazer isso. Tem que fazer o dever de casa deles. Mas eles ainda dependem muito de hidrocarbonetos energéticos. E não necessariamente sendo Brent, mas eles ficam atrelados ao OPEC. E também agora, com a questão da Venezuela, os Estados Unidos conseguem fazer uma iniciativa própria para eles conseguirem depender e ficar como barganha mais interessante para eles dependerem desse hidrocarboneto do que o hidrocarboneto e os gases naturais das reservas da Rússia, para obrigá-la a ficar cada vez mais pobre, mesmo ela vendendo com deságio fora da SWIFT. Galera, se não é isso que eu estou falando, é quase isso, tá? Quase isso. Então, assim, cara, para quê? Para trazer a China para o Ocidente. Tu acha mesmo que eles estão batendo de frente com eles? Essa porra, cara. E ó, para com essa neurose de achar que, porra, o ouro... Você, cara, você não compra o pão da tua esquina com ouro, com lingote de ouro, com onça de ouro. Porra, não existe isso, cara. Se eu for aqui na esquina, ou no mercado, na farmácia, onde for, porra, e levar $100 que estão na minha carteira, é uma coisa cara, né? O cara da caixa vai estranhar, não vai querer operar. Aí eu vou falar, porra, chama lá o gerente. Aí o gerente vai olhar, porra, seu A, é que aqui a gente só vai operar, não quer fazer pix. Não, é assim, ó. Eu tenho essa parada, mas, cara, eu só tenho $100 aqui. Aí ele vai olhar assim, ó, ele vai olhar assim, deixa eu só mandar um zap aqui, seu Ada. Aí vai mandar, pô, vem cá, tal. Pô, seu Ada, beleza, então, ó. Vou pegar aqui e tal. Aí vai ter um deságiozinho. Óbvio. Porque, porra, eu tô operando fora de moeda corrente. Ah, mas é ilegal. Ah, porra, quem tá ligando pra essa porra? Olha o STF. Ninguém mais liga, ok? Dá uma olhadinha lá, Fascismo 2.0. A gente, pô, cria um conteúdozinho maneiro. Tá lá. Tem vídeo. Pô, notebook MLL lá da Google. Pô, direitinho com os nossos avatares lá, os nossos agentes. A Rui e o Ravi explicando, botando podcast. Porra. Dá uma olhadinha, tá maneiro. Explica bem. Eles estão em convergência, cara. Eles não estão em divergência. Para com essa porra. E, cara, dólar tá desvalorizado? Porra, é o fim do dólar. Nem preciso dizer quanto tempo o nego fala isso. Agora, como é que pode ser o fim do dólar? Se a própria OMC, ele tem a estatística de comparar de que 57% em média de todas as operações financeiras do mundo são feitas em dólar. Segundo lugar, com 23%, 22%, é o euro. Nem sei o Yuan está em terceiro ou quarto, na verdade está em quarto. A libra esterlina ainda está em terceiro lugar. Depois a moeda da Suíça e tudo mais. A moeda da Suíça que não é o euro, né? Só para lembrar. Galera, 57% das operações financeiras no mundo são feitas em dólar. E o dólar vai acabar. Mas o dólar está em... Essa desvalorização do dólar é para eles incorporarem com a Genuine Act cada vez mais as criptos. Com Tether, porra. Deixa de ser idiota. Que aí eles não ficam atrelados a câmbio.
E elide a valorização das moedas locais com as suas taxas de juros, cara, como a metade do sul asiático faz, principalmente a China. Todo mundo fala, etc., mas ninguém fala de investir na bolsa chinesa. Ninguém quer botar o dinheiro na China. Já parou para pensar nisso? Nego quer comprar as coisas da China, operar, botar mais dinheiro financeiro, ninguém quer botar lá, ninguém é maluco. E eles também não querem. Eles são o império do meio, cara. Eles não querem dominar o mundo, já falamos disso. Porra, não acredito no que eu falo, então vai conhecer um chinês. Vai, porra, transacionar com o cara. Eu tenho uma ética diferente da tua. Normal, eles têm 4 mil anos de existência. Você tem o quê? 500, 300 anos de Ocidente? Então assim, cara, o que acontece? Esse papo de ouro e prata é hype, tá? É hype. Isso pro macro. Cara, pra você. Não, tem que comprar ouro, tem que comprar prata. O cara que já tinha prata, principalmente por causa dos embargos da China, porra, deu bom. Se deu bem. Se deu bem. Tu vai comprar agora que tá caro? E que vai ficar mais caro ainda? Tá, e comprou. Aí depois, quando começar a cair, tu vai querer vender. Tu vai... Se você quiser vender agora que tá na alta, já tem desagem média de 12% a 15%. Prática de mercado, inclusive local. Mesmo com essa valorização, porra, já sai no 0 a 0. Porque você está atrelado a vender isso para quem? Para os grandes players que vão utilizar isso apenas como reserva de valor. Reserva de valor é assim, cara, como reserva de emergência. Você compra e deixa lá porque você não vai usar. Então o cara está cagando se você vai vender ou não. Se você vai vender, ele até compra. Só que vai ter que ser sempre nos termos dele, porque ele não tem a perder, você tem. E outra, você vai comprar teu pão, teu remédio na esquina, na padaria, na farmácia, tu vai fazer a compra do mês com ouro, com prata, com dólar tu faz. E se não for o dólar, vai ser o quê? Euro? Eu falo tanto da decadência do Império Norte-Americano. Porra, o que está realmente decadente é a União Europeia, cara. A Volvo é de uma empresa chinesa agora. A Volkswagen é da Alemanha. Só que as plantas da Volkswagen tem mais na China do que na Alemanha. Porra, galera. O europeu aqui que é o grande filho da puta da questão, no final das contas. Que é perfil deles também, eles não primam pela nacionalidade, pelas próprias nações. Eles primam pelo capital estrangeiro, como toda e qualquer iniciativa de poder realmente, que está lá por trás dos bastidores, que a gente chama de oligarquia oculta, de teoria da conspiração, tal, cacete. Tá? Para com essa loucura aí de ouro e prata, cara. Bitcoin é assim. Vai ficar nessa aí por anos. Vai ter valorização. Vão ser artificiais, vão ser pelas baleias, pelas whales, né, como eles chamam. Tá? Mas a próxima geração, a geração, por exemplo, dos meus sobrinhos, eu não posso dizer isso porque eu sou meio intergeracional, eu não correspondo à minha geração. Eu sou um cara muito estranho. Então assim, mas os meus sobrinhos, por exemplo, eu tenho um que vive em São Paulo, o cara é todo, e veja, ele não é nem todo high-tech não, mas ele compra Bitcoin e opera Bitcoin de boa. Eu tenho certeza que ele tem Bitcoin. Não com a finalidade de ser reserva de valor, para criar a aposentadoria dele, mas ele já tem o hábito de operar o Bitcoin como moeda mesmo. Pela Litecoin, óbvio, porque o Bitcoin demora muito para fazer a transação. Aí você opera com criptos lastreadas em Bitcoin como a Lite. Eu falo lastreadas, mas, enfim, a galera da área entendeu, para fazer as operações mais rápidas. Então assim, quando ele estiver no mercado de trabalho, que vai ser daqui a 10, 15 anos, aí ele vai parar de comprar Bitcoin e ETF. Aí vai dar bom. Aí realmente, lá, a partir de 2042, porra, Bitcoin chegaria a 1 milhão a 10 milhões de dólares. Porque todo mundo vai passar a operar exatamente Bitcoin. E Bitcoin realmente são 20 e tantas milhões de unidades. Não vai ter mais. É algoritmo. Não tem como quebrar. Se for quebrar, vai fazer um fork. As pessoas não vão utilizar esse fork. Já tem vários forks dele. Então assim, ouro não. E ouro e o Bitcoin, você pode ir na tua esquina, tu consegue comprar pão, remédio, compra, carro, serviço. Adoraria que me pagassem Bitcoin, inclusive. É que eu normalmente eu nem pago. Muito mal faz Pix. Então, galera, isso é hype. E acho ainda que o pessoal, não os grandes players, não as iniciativas governamentais,
Eles fazem sua reserva de valor, porque eles tratam essas commodities como reserva de valor. E é o que elas são. Elas não são moeda, não são investimento. Claro que você também tem que ter. Mas antes de ter compra de ouro, primeiro, não compra ouro igual ao Bitcoin pelo banco, porque isso não é ouro, não é Bitcoin, não é prata, não é nada. Isso é fundo de investimento, é ETF. Não é teu, está com o gestor. Ele tem custódia. Vai comprar, tem que ter a custódia disso. Tem que ter reservas de emergências e reservas de valores antifrágeis. Antifrágeis entre si. O Tether lastreado em dólar perante o próprio Bitcoin. Se um tiver ruim, tem o outro para valorizar. Se ambos estiverem ruim, aí você também tem que ter uma reserva baseada nesses metais. Que é difícil aqui para a nossa realidade, inclusive, de ter. Dá até para ter, mais fácil até a prata. Agora o ouro é difícil, mas ainda que dá para ter também. Tendo, tem que ter, veja bem, cripto, tem que estar sob sua custódia. Como? Chave privada. Um códigozinho. Como vocês sabem. Não, mas não, então não está contigo. A custódia não é tua. Quer partir também para o metal, para fazer uma alocação de ativos diversificada? Porra, cara, tem que estar contigo. E veja, essa custódia é uma reserva de valor. Nem é a reserva de emergência. A reserva de emergência, sabe o que é? É você ter aí pelo menos 1/3 ou a metade da tua moeda corrente e a outra metade de dólar. Dólar. Se você for um cara europeu ou vai para a Europa, aí tu vai ter mais até a metade pelo menos em euro. Mas a outra metade também em dólar. Para ser um antifrágil do outro. Essa é a dinâmica. É assim que funciona. Para a nossa realidade aqui, nós réis mortais. E ele faz as suas variâncias aí de iniciativas, de reserva de poder e tudo mais. Essa é a realidade. Para com essa neurose de comprar ouro. Para com essa neurose de comprar prata. Tu vai se dar muito mal. Não agora, obviamente. Mas não tem liquidez. E se vender, vai ter que vender em deságio. Você não é um grande player para isso. Bitcoin deixa rolar. Dólar vai desvalorizar, mas ainda continua sendo. Tem o dólar mais até como, não só como reserva técnica de reserva de valor, mas reserva técnica de reserva de emergência. Metade tu aí na parte da, como eu costumo fazer. Nunca cheguei a sugerir ainda em caráter, porque é tudo, como eu disse para vocês, aqui não é uma agência, não é nada disso. Né? É local, é para familiares, é para conhecidos, associados lá que tem a grana, é uma coisa local, tá? Só compartilhando aqui. Porque eu estou só dando sugestão, eu sou responsável. Cara, porra, você já autodetermine a liberdade de escolha aí da tua própria vida, cara. Porra. Agora, todas as dívidas pagas, claro, despesa, todo mundo tem. Em regra, ela é recorrente e ela é mensal. Ou então as variáveis aí para o teu dia a dia. Agora, conseguiu separar 30% aí acima para começar a fazer reservas técnicas? Beleza. Que são seus investimentos? Aí a reserva técnica. Primeiro, reserva de emergência. Pelo menos a metade da moeda corrente. A outra metade, euro ou dólar. Porque 57% das transações financeiras são feitas em dólar. O dólar vai acabar, tal. Vai acabar mesmo. Tu vai operar o quê? Yuan. Tu vai operar em euro. O euro, porra, a Europa tá acabando. Tu vai operar realmente em euro. Yuan, tu confia realmente no Partido Comunista Chinês? Você compra da Shopee e tal. Compra da Shopee, vai ver lá a referência de câmbio do valor que depois passa para tua moeda lá pelo aplicativo. Tá em dólar, não tá em yuan. Tu vê as empresas de capital aberto que eles deixam para o exterior, que tem que ter autorização do governo deles, e eles mesmos lastreiam em dólar. Que é a unidade de medida de poder universal, cara. E não tem outra. Então assim, metade tua grana, metade dólar. Se tu for, cara, porque aqui no Brasil, por exemplo, todo mundo aqui no Brasil é português, né? Então, porra, o pessoal vai muito para Portugal. Então, assim, então é interessante, 25% euro e 25% dólar. Isso é reserva de emergência. Separar aí 10% dos 30% total. Os outros 10%, investimento. Porra, aqui no Brasil, bolsa, 15%, FI.
Área 11, principalmente, que aí tem a questão fiscal, não paga imposto de renda. Deixa lá, fácil de liquidar, deságio um pouquinho. Beabazão, beabazão. E claro, com o passar do tempo, você tendo bastante valor envolvido, aí tu fica peixe grande, né? Tu fica com uma grana maneira. Os caras todos aí informam isso, você não precisa nem ser especialista ali, pedindo a IA. Porra. Seguindo. O canal daquele Sardinha é muito bom pra isso. Vários outros também, mas ele é muito prático nesse ponto. Enfim. Pode ter um perfil que não te agrade, mas perfil é perfil, cada pessoa tem. Os outros 10%. Reserva técnica. Reserva técnica é o quê? De emergência? Não, foi os 10 primeiros. Esses outros 10 do investimento. Os outros 10, reserva de valor. Esse dinheiro não é um investimento que tu vai botar, aí tu vai variar para ver qual que é o mais interessante e tentar ter um rendimento com ele. Não, reserva de valor, tu compra e deixa lá. Para ser a tua aposentadoria, para você depois reverter para um investimento, uma empreitada, que a gente não vive isso no Brasil, com 15% de taxa Selic, nenhuma política pública fomentando o desenvolvimento interno do setor, principalmente secundário, nem sequer terciário. E o primário é só soja mesmo, que a gente vende principalmente para a China. Aí a galera que é do agro, para vender ureia, para fazer Comex, uma oportunidade dessa, talvez, beleza. Então, dessas circunstâncias aí, esses 10%, reserva de valor, compra e deixa lá, ela é a tua aposentadoria. Bitcoin, dólar também. E sim, metais, né? Principalmente aí ouro e prata. É hora de comprar? Não, tá numa super hype, tá caro. Deixa a hype acabar, nego vai perder grana com isso, e aí você volta e compra. E se comprar Bitcoin, cripto, metal, cara, não é para comprar no banco e ficar em fundo de investimento. É TF, não é teu. Reserva de valor, a custódia tem que ser tua. Você tem um cofre na tua casa? O nego chega a esse ponto? Então é essa vibe aí, galera. Vou finalizar aqui o vídeo agora. Eu ia fazer a live, mas na verdade não é live, porque a live não sei porque não estava entrando a conexão, deve ser problema de conexão local. É esse o bizu, para com essa neurose, isso é tudo hype. Ah, mas isso está acontecendo porque vai ter um conflito iminente. Vai ter porra nenhuma, galera. Pô, caraca, a gente já falou essa porra. Galera, a operação lá de pegar o Maduro foi cara. Para eles saturarem os radares chineses que estavam lá com a Venezuela, eles botaram 250 aviões, cara. Que na verdade foram drones. Mas é caro. Caro, porra. Vai ter conflito porra nenhuma. É claro que pode ter a qualquer momento. Pode ter um acidente do cara apertar o botão lá errado e mandar bomba para tudo que é lugar. Isso é muito provável até de acontecer. Mas conflito declarado pelo Congresso das Nações, porra nenhuma, do Politburo, ou então lá do Congresso da rua. Nada, nada. Caro, porra. Isso é caro. Tô sendo generalista, não. É grana, porra. Não vai ter nada disso, não. Relógio atômico lá, iniciativa europeia, óbvio, lá em Estocolmo, sei lá onde. Na Europa setentrional lá, como a gente sabe, igual o Prêmio Nobel. Então, é bom ter esses marcos, né? Isso aí são sinais. O mercado vive disso. Cara, essa aposta aí é porque nego quer segurar essa iniciativa aí no aspecto macro, dos grandes players envolvidos aí, Estados Unidos, as iniciativas europeias que se utilizam da China, isso é tudo em convergência. Ou você já está fora porque a questão da guerra lá envolvida está fora da SWIFT. Então. Mas o que acontece? Isso é uma parada deles que reverbera para nós e nós temos que ficar atento acompanhando essa situação, mas não achando que seja um deles para comprar ouro e prata. Vai comprar ainda mais agora, que está caríssimo e vai ficar ainda mais caro. Porque para eles, isso deixa... Ó, o preço que eu estou falando aqui com vocês já está caindo de ontem para hoje. Tem que cair, cara. Os próprios conteúdos feitos pelas redes já são sinais disso. E os próprios think tanks na área financeira já sabem que está ficando hype. Para quê? Não está em um conflito e não vai ter para isso. Commodity para esses fins é assim, é quando o mundo acabou mesmo. Não rolou até agora, cara. Tu acha que vai rolar? Vai passar... É igual, para quem gosta de ficção, a lore lá do Warhammer 40k, for King. Cara, vai rolar 15 mil anos e vai ser quase a mesma coisa.
E eu acho o Nini maravilhoso, mas, pô, tu acha que o nego vai entregar tudo pra IA? Seria incrível se fosse isso, mas não vai não. O índice de rejeição fala muito alto. Então, ó, essa ideia aí que eu troquei, que eu costumo fazer, costumo trocar essa ideia com o nego próximo. Já bota aqui a título de registro, não sei se o nego vai ficar vendo ou não, mas já tá aqui, se eu tiver dúvida qualquer coisa, já retoma aqui a fonte. E, cara, é o máximo de realidade que pode ser. Quem enriquecer mesmo, aí vai depender de você ter alguma facilidade de quem integra aí a cúpula do estamento burocrático, por favor mesmo, porque é assim que funciona, ainda mais locais marginais, que são uma nota de rodapé da história da humanidade e do atual cenário geopolítico internacional, que é geopolítico internacional, que no caso, como é no caso aqui no Brasil, cheio de warlordismo, a verdade é essa. Ou então, cara, é assim, uma iniciativa realmente singular que você tenha, principalmente baseado na tecnologia. É isso. Vamos finalizando. Cheio grande pra caramba. Já quero ir no banheiro. Grande abraço. Fique com Deus. Até mais.